A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos na nossa escola bíblica online, no nosso terceiro trimestre. Olha aqui a nossa lição. Nós estamos falando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. E olha que bênção! Nós já estamos na nossa lição de número 3, e o tema desta lição é Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. E nesta lição, nós vamos ver como uma decisão pode mudar toda a história. Mudou a história de Ruth, a história de Noemi e também deu forma ao plano da salvação. Nós vamos compreender que esta decisão de Noemi, quando ela ordena que as suas noras voltem para suas famílias, ela estava verdadeiramente demonstrando um grande amor, abnegação e desprendimento mesmo em vista às suas dificuldades, a sua idade, a sua viuvez, mas ela está o quê? Abrindo o seu coração e permitindo que as suas noras tomem o seu caminho. Por outro lado, nós vamos ver também que Ruth, ela vai provar tanto o seu amor pelo Deus de Israel, tá? Que quando ela abandona toda aquela história passada, da sua vida em Moabe, e ela vai assumir uma nova história em Belém, mesmo tendo dois grandes desafios. O primeiro desafio é cuidar da sua sogra idosa, né, que na verdade nem sogra era mais, porque o seu marido já havia morrido. E o outro desafio é ela chegar em um país que não a desejava. Então nós vamos ver Ruth, né, esse amor que é desprovido de qualquer intenção, simplesmente o desejo é amar. E nós vamos entender que Ofra representa todos aqueles que têm uma fé vacilante, ouvem a palavra, estão no meio do povo de Deus, mas quando as coisas apertam, as dificuldades, eles voltam para o seu caminho. Nós vamos falar, né, nessa lição sobre esta nossa modernidade, certo? O que nós estamos enfrentando nesse nosso dia a dia. Lá no final da lição, nós vamos ter uma grande surpresa quando nós vamos encontrar a liderança de Ruth, de Noemi, o amor de Boaz. Então fica conosco, tem muita coisa boa e vai abençoar a sua vida. O nosso texto áudio ele encontra-se em Ruth, capítulo 1, versículo 16. É um texto muito conhecido, aonde diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e nem me afaste de ti, porque aonde quer que fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E a verdade prática que vai no mesmo rumo, ela diz assim: amar uns aos outros sem exigir nada em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamento fortes e duradouros. Ou seja, o amor, nós vamos ver isso bem claro no decorrer da lição, que o amor é muito mais do que palavras. O amor, ele precisa ser praticado, ele é algo que tem que ser vivido todos os dias dentro da nossa vida, tá? E nós temos aqui já o nosso primeiro tópico, né, que é a proposta de Noemi. Nesse primeiro tópico tem 3 subtópicos: uma crise em família, tirando forças da fraqueza, e também o nosso terceiro subtópico, sem manipulação emocional. Preste atenção nesse subtópico, tá? Todos eles são muito bons, mas esse é especial. Quando nós olhamos ali para o texto que está no livro de Ruth, no capítulo 1, nós vamos entender que durante 10 anos a família de Belém ela vai sair para peregrinar, certo? E eles vão abandonar aonde? A casa de pão, Belém, tá? E as coisas não vão indo bem, as coisas começam a mudar muito rápido com a morte de Elimeleque, o casamento de Malom, de Quilion e perto disso também a morte dos seus filhos. Morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion. E o que, que vai acontecer? A Noemi ela vai ficar desesperada, tá? De tal maneira, nós vamos ver
que ela vai mudar o seu nome. Ela deixa de ser Noemi, que é amável, minha delícia, delicadeza, e ela vai se chamar de Mara, que traz a ideia de amargor. Lembra quando Israel, logo no começo da sua caminhada, ele passou pelas águas de Mara e o pessoal não podia tomar água porque a água era amarga, era saloba? É exatamente esta a ideia que, que o nosso escritor está trazendo aqui, né? Pastor Silas Queiroz, que Ruth, por passar por tantos dissabores e desavenças e problemas, situações contrárias, vai trazer sobre ela o quê? Vai trazer tristeza. E dentro do nosso PDF, deixa eu mostrar para você aqui, eu tenho, né, todos os nomes aqui, certo? Todos os nomes com as suas descrições no hebraico, o que significa, tradução e transliteração. Por exemplo, você pega Elimelec. Elimelec é a tradução, né? O que nós é a transliteração, que como nós falamos no português. Eu tenho a palavra em hebraico aqui, que na verdade são duas palavras, né? Eli e Melech, né? Eli e Meleque, ele é meu Deus, certo? Meu Deus. E Meleque é rei, certo? É rei. Então nós temos aí, e isso está tudo bem explicadinho aqui no nosso PDF. Se você quiser, é só vir aqui na descrição do nosso vídeo, clica aqui no link que nós temos aqui, entendeu? E você vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, e lá nós vamos distribuir para você esse material e outros materiais que vão entrando, né, no meio do caminho, tá bom? Então, a ideia de Noemi, dessa crise, é fazer o quê? É trazer o abatimento. Desde que Ruth saiu, desde que Noemi saiu da casa de pão, ou seja, eles foram contra a palavra de Deus, eles foram para Moabe, que eles não deveriam ir e não deveriam receber nenhum moabita no seu meio. Seus filhos casam com moabitas, a morte vem para o seu esposo, a morte vem para os seus filhos, e parece que a vida de Noemi está entrando numa espiral de destruição. Mas o que acontece? Deus tem os seus caminhos na tormenta. Ela vai ter sua nora Ruth, que a tradução de Ruth é amizade, que vai ficar com ela nessa hora difícil, já de idade, o seu retornando também para sua terra, e ela ouve a voz da providência daquele que sustenta o seu povo. E a voz da providência soa nos ouvidos de Noemi, dizendo que agora havia fartura em Belém. Ou seja, ela entende que é hora de voltar. Então, irmãos, nós precisamos compreender que crises sempre haverão e se abaterão sobre nós, mas nós precisamos crer que em todos os momentos o Senhor está para nos ajudar e nos conduzir em vitória. O nosso subtópico 2 diz assim: tirando forças da fraqueza. Tem um texto que eu gosto muito, Provérbios 24:10, diz assim: se te mostrares frouxo na hora da angústia, pouca será a sua força. Tá? E a gente falando dessa ideia de tirar força da fraqueza, automaticamente nós precisamos voltar os nossos olhos para quem? Para o patriarca Jó. Por quê? Porque Jó, em um dia, ele é o homem mais rico de toda a terra. 2, 3 dias depois, ele é um miserável, doente, pobre, sentado sobre um monte de cinza. As perdas de Noemi e Jó são semelhantes. Perdem tudo o que têm, perdem a sua família. Jó não perdeu a sua esposa, mas ele perde os seus filhos, perde os seus bens, ok? E o que lhe sobra? Aquilo que era importante. Sobra a sua fé e a sua confiança e devoção no único Deus. De tal maneira que no meio de toda aquela crise, olha só, presta, anote lá, no meio de toda aquela crise,
Jó se levanta e vai dizer bem assim: porque eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida minha pele, ainda na minha carne verei a Deus, veloei por mim mesmo, e os meus olhos e não outro o verão. Por isso o meu coração se consome dentro de mim. Jó capítulo 19, versículos 25 a 27. Olha só, presta atenção. Jó, no meio de toda a desventura da sua vida, ele consegue entender que a providência de Deus é suficiente para que no momento que aprazer ao Senhor, ou que terminar aquela provação, o Senhor pode lhe ajudar e lhe tirar desta situação de desespero e de desengano. E quando a gente volta aos nossos olhos para Noemi, o que, que nós vamos ver? Nós vamos ver que, em meio à crise que ela está vivendo, mesmo as dificuldades, ela tira a força da onde não tem e assume a liderança da casa que lhe ainda resta. Ainda está com ela suas duas noras, Ofra e Ruth. E o que, que ela vai fazer? Ela vai assumir esta liderança como o irmão Emerson. Ela chama as suas noras e fala: ó, eu estou voltando para minha terra, não posso lhe dar filhos, não posso mais gerar filhos, e mesmo que eu pudesse, vocês já não teriam idade para se casar, para gerar os seus filhos. Então faz, volta cada uma para sua casa, volta cada uma para sua família, ou seja, Noemi, em detrimento às suas necessidades, ela pensa nas necessidades das suas noras. Ou seja, isso é liderança. Tá? E essa atitude abnegada e a decisão de voltar demonstra, ó, veja bem, fale para os seus alunos isso, que mesmo em meio às dificuldades que Noemi está enfrentando, a decisão dela de despedir as suas noras não é ruindade, é o amor pelas suas noras, o desejo que as suas noras tenham uma vida profícua, certo? Ela vai tirar força, capacidade de se reinventar, tá? De tomar a decisão de reestruturar a sua vida. E quem consegue fazer isso? Somente aqueles que confiam que o Senhor é rei sobre o seu ser. Preste bem atenção. Noemi é o exemplo de uma mulher que tira a força da fraqueza, segundo Hebreus 11, 34. E lembra que eu falei do subtópico 3? Vai lá, pega a tua lição para você fazer alguns apontamentos lá. Lição de número, subtópico 3 é assim: sem manipulação emocional. Tá? E isso é muito sério. Por quê? Porque normalmente, quando as situações adversas vêm sobre a nossa vida, nós temos, ó, eu estou usando o plural, nós temos, todos nós temos a ideia de nos vitimizar, a ideia de nos colocar como o coitadinho, certo? Fazer com ou que as pessoas se sintam culpadas. Noemi podia fazer que as suas noras se sentissem culpadas, se abandonassem ela, podia aproveitar-se daquela situação, fazer chantagem emocional com as suas noras, ou podia usar aquelas situações adversas para quê? Para que ela conseguisse que as pessoas tivessem compaixão dela, que ela pudesse explorar, certo? As suas noras. Tá? Isso é manipulação espiritual, é emocional. Aqui no PDF, certo? No PDF, eu peguei e tá bem mais completo, certo? Bem mais completo. Então eu te aconselho, nós temos aqui, ó, 4 pontos da manipulação espiritual, emocional, tá? Então dá uma olhada aí. E mas o que que é importante notar? Que Noemi, ela não usou dessas técnicas sorrateiras. Bem pelo contrário. Quando eu olho para Noemi, eu vejo o quê?
eu vejo uma pessoa que assumiu seus sentimentos. Ela está sofrendo? Está sofrendo. Está passando por dores, temores, dificuldades? Está. Mas a confiança dela em Deus é tão grande, no cuidado e no amor dela por Deus é tão grande, que ela abdica, ela abandona os pensamentos dela em favor das suas noras. Tá? Isso, irmãos, é exatamente o que o apóstolo Paulo vai escrever em Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 a 8. Diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que isso quer dizer? Que tanto Jesus como Noemi não olharam para si, seus desejos, pensamentos e preocupações. Qual foi o alvo deles? O seu próximo. No caso de Cristo, a igreja. No caso de Noemi, sua nora, as suas duas noras. Tá? Então é importante nós termos isso em mente. O nosso tópico de número 2 vai dizer assim: convicção amorosa de Ruth, certo? Então nós vamos ter novamente 3 pontos: uma amizade provada e aprovada, a amizade na adversidade e também um amor prático, tá? Então, no nosso primeiro tópico, nós falamos de Noemi e agora nós vamos falar mais diretamente a respeito de Ruth, tá? A história de amor que envolve Orfa e Noemi, ela é bastante interessante. Apesar de Orfa amar a sua sogra, nós podemos entender isso, ela decidiu voltar a Moabe, depois de muito choro, muita lágrima, com certeza. Houve choro, lágrima, mas Orfa beija sua sogra e volta. Tá? Por quê? Porque a fé de Orfa não era tão firme como a fé de Ruth. Tá? Como nós já falamos lá na nossa introdução. Tem muita gente semelhante de Ofra. Muita gente semelhante a ela. Por quê? Porque é fácil servir a Jesus quando tudo está indo bem, quando as coisas estão tudo dando certo. Mas quando as coisas começam a virar, que é o caso delas, muitas pessoas não resistem aos dias maus, aos momentos difíceis. Então, na primeira oportunidade, o que eles fazem? Eles voltam para Moabe. Eles voltam para a sua terra. Agora, Ruth demonstrou não só um amor maior por Noemi, mas também o motivo que fez com que ela continuasse a caminhada. Porque Ruth verdadeiramente tinha tido um encontro com Deus. Ao contrário de Ofra, que voltou para o seu povo, os seus deuses, e abandonou a fé em Jeová, no Deus verdadeiro, Ruth faz uma declaração que solidificou, que literalmente fundiu o seu coração ao coração do Senhor. Ela disse: eu não volto atrás, eu tenho um compromisso. E isso que nós precisamos entender. O compromisso é o que faz a diferença. Nós vamos falar um pouco mais disso no subtópico 3, tá? Mas o compromisso de Ruth, ele marcou não somente a história delas, mas toda a história do povo de Deus. E aí nós entramos já no subtópico 2, a amizade na adversidade. Tá? Nós temos muitos bons exemplos dentro da Bíblia de grandes amizades. Nós temos a amizade de Abraão com o Senhor, Gênesis 18:17, Abraão é chamado de um amigo de Deus. Nós temos João Evangelista com Cristo, certo?
de tão amigos que eles eram, tão próximos, a Bíblia vai dizer que João se reclinava, repousava no peito do Senhor, ouvindo o coração do Mestre. Ele ouviu o coração daquele que é eterno. Então veja bem, esta ideia de amizade, a amizade, ela na verdade, ela se prova nos dias de dificuldades, nas batalhas que nós enfrentamos, né. E quando nós olhamos desta forma, nós vemos a amizade de Jonatas e Davi, né. Jonatas, ele, chega ao ponto de ir contra o seu pai, trazendo os conselhos, os pensamentos do seu pai contra Davi, para o próprio Davi, para que o seu amigo tivesse escape. Ou seja, nós precisamos compreender, é necessário a existência de uma amizade verdadeira e sincera. A amizade, irmãos, ela não é por questões econômicas, pelas possibilidades, aquilo que nós podemos ganhar. O amigo é alguém que, segundo a Bíblia, ele é como um irmão. Olha lá Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na hora de angústia nasce um irmão. Eu tenho alguns amigos, eu tenho um casal muito especial de amigos, que nas horas mais difíceis que a minha família passou, eles estiveram conosco. E também, sempre que eles precisaram, nós estávamos lá. Por quê? Porque a amizade, ela tem exatamente este peso, certo? O peso de nos ajudar, nos fortalecer nas horas de dificuldade. E no nosso subtópico 3, um amor prático. E deixa eu falar um negócio para você, não se assuste com o que eu vou falar, mas eu tenho ensinado e falado que amor não é sentimento. Ah, não, amor não é sentimento. Amor é decisão. Por quê? Porque sentimentos mudam, passa. Você pode deixar esse sentimento morrer. Agora, uma decisão é inabalável. Olha o que o Senhor diz em Romanos 9:13. Amei Jacó. Pronto, acabou. O Senhor amou a Jacó. E o amor de Deus é algo imutável, é algo prático. E Oséias vai ensinar isso. Oséias 11:4 nos diz assim: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. De quem o Senhor está falando? Ele está falando do seu povo. Ele está falando que amou o seu povo de tal maneira que os trouxe com cordas de amor. Ou seja, a decisão de Deus amar o seu povo é até quando eles estavam longe, o Senhor os amou e os trouxe. Por que nós estamos aqui hoje? Porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de cada um de nós, e isto faz toda a diferença. Então, nós precisamos entender, né, que esse tópico 3 ele é muito importante. Por quê? Porque nós estamos num tempo do farisaísmo, que as pessoas dizem que ama, muitos na igreja dizem que ama, mas eles amam para tirar foto, eles amam para gravar vídeo, né? Agora nós temos uma palavra nova, né, que é instagramável, né? Tá ficando comum, né, um ambiente instagramável, ou seja, um ambiente que está pronto, preparado, tem todo um cenário para que seja tirado foto, tá? Tirado foto, feitas imagens para se colocar nas redes sociais. Ou seja, hoje o amor ele é instagramável. Você pode ver, agora pegou as ondas de pedido de casamento, que tem que ser um evento, né? Tem que ser um evento. Tudo isso é para quê? Não estou dizendo que não seja importante, não seja legal, mas tudo tem que registrar, tem que mostrar. E a Bíblia vai dizer que o amor não. O amor tem de ser o quê? Algo prático. E também nesta ideia da praticidade, nós temos o surgimento de uma teologia chamada teologia coach, certo? Que eles usam, insistem em usar a palavra de Deus, mas para demonstrar que o homem ele é detentor do poder de realizar o que ele quiser.
usa-se a palavra, palavras de ordem, palavras de convicção, tá? E eles pregam constantemente o bem-estar e que o Senhor precisa lhes abençoar todo o tempo e que não pode ter reveses na sua Bíblia, na sua vida, tá? E isto vai na contramão do amor bíblico, porque o amor bíblico não é o amor por nós, é o amor pelo outro, pelo próximo. E quando nós vamos para o livro de Ruth, nós temos ali Noemi, Ruth e Boaz, que demonstram todas essas atitudes. Existe um texto em Levítico, capítulo 23, versículo 22, diz assim: E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu canto, nem colherás as espigas caídas da tua cega, para que o pobre e para que o estrangeiro deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, olha o amor de Deus aí em movimento nas coisas simples, certo? Os cantos da lavoura não podia ser colhido. Caiu espiga no chão, cacho de trigo no chão, não poderia ser colhido. Ah, você tá colhendo a sua. Eles estavam colhendo as parreiras, a plantação de uva. Não poderiam colher tudo. Ele estava colhendo. Ficou um cacho para trás, ele não pode voltar mais. Porque é o amor de Deus em movimento. E nós vemos Noemi, Ruth e Boaz demonstrando esse amor. Olha só, Noemi demonstra esse amor quando ensina a sua nora moabita, vamos frisar moabita. Ele ensina a sua nora moabita o amor e a palavra de Deus. E o amor de Ruth, como que ela é provado? Ele fica evidente em sua decisão de continuar com a sua sogra e a disposição de trabalhar arduamente para poder trazer sustento e alimento. E Boaz? Por fim, Boaz é um homem bom, cumpridor da palavra, mas ele faz mais do que é o seu dever. Ele deixa para trás, caem mais caixos, ele manda que os seus servos sejam benevolentes com Ruth. Ou seja, esse é a prática do amor, um amor que muda situações. E o nosso último tópico, o tópico de número 3, ele diz assim: a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. E o primeiro subtópico diz assim: uma fé fervorosa. Irmãos, e eu preciso falar disso com você. Hoje a ideia de fervor espiritual é muito diferente do que a Bíblia trata como fervor espiritual. A minha geração e a sua geração, nós precisamos entender que a nossa vida, o nosso fervor espiritual, não deve ser nem um fogão elétrico, nem um fogão a gás. Por quê? Tanto o fogão elétrico quanto a gás, você vai lá, aperta um, dois botãozinhos, acende a chama e esquenta e pá, e vai, você desliga, passa tudo. Na verdade, a vida espiritual, ele precisa ser como fogão a lenha. Por que o fogão a lenha? Porque antes de você cozinhar, antes de toda a preparação, você busca lenha, você busca palha, você tira a cinza velha, você limpa a chapa, tudo antes de começar a cozinhar. E daí o que acontece? Quando você começa a cozinhar, certo? Já tem todo um ambiente, a casa está quente, a casa é agradável, principalmente nesses invernos nossos, a casa fica agradável. As pessoas que vão chegando perto, elas sentem o calor, e esse calor é de dia e de noite. Por isso que em Levíticos, capítulo de número 6, versículos 12 e 13, diz assim: o fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura da oferta pacífica. O fogo arderá continuamente sobre o altar,
não se apagará. Ou seja, o fogão a lenha é um trabalho contínuo de manter aceso a chama, tá? Porque se a chama apagar, ela demora para acender de novo. Então a ideia aqui do do texto é que a chama continue ardendo, tá? Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 18, vai dizer que uma fé fervorosa é regada a obras, não para a salvação, mas como resultado de uma vida com Cristo. E isso vai trazer o quê? Vai trazer a notoriedade. Não vai trazer fama, mas vão olhar para você e vão entender que você é um homem, uma mulher de Deus dentro e fora da igreja. E o subtópico 2 diz assim: uma fé que inspira. Uma fé que inspira. É a minha vida e a sua vida, ela precisa trazer aos outros que nos veem o desejo de seguir o mesmo Cristo que eu sirvo, que você serve. As pessoas olhando para você, você acha que eles têm vontade de servir a Jesus? Ser um crente melhor, ser mais fiel à palavra? O que as pessoas veem quando eles olham para você? E eu tenho falado esses dias, tenho pensado muito sobre isso, que nos nossos dias nós estamos aí com excesso de pastor, está sobrando pastor, tem apóstolo, subanjo, subarcanjo, tem de tudo. Mas sabe o que está faltando? Está faltando modelo. Está faltando homens e mulheres que sirvam de modelo. Por quê? Porque nós estamos aqui com tanto escândalo, relaxo espiritual, abandono de prática de vida, de santidade. E isso, irmãos, está trazendo o quê? Uma geração que preza mais pelo carisma, que a pessoa é legal, fala bem, abraça, beija, em detrimento ao caráter. Não estou dizendo que uma pessoa alegre e expansiva, ela não tenha caráter, mas nós estamos deixando de lado o caráter por causa do carisma. Queremos pessoas que nos afaguem, ao invés de pessoas que nos levem para o céu. Em Atos, capítulo 16, nós temos o quê? Nós temos Paulo encontrando um jovem que foi impactado pelo caráter de Paulo, certo? Quem é esse homem? É Timóteo, um jovem rapaz, que é inspirado pela vida de Paulo. Da mesma forma que Josué é inspirado pela vida de Moisés e faz o quê? Automaticamente segue tão perto os seus passos que é natural ser o sucessor de Moisés. Irmãos, nós precisamos orar e orar com afinco para que o Senhor levante homens e mulheres que sirvam de modelo para mim, para você, para nossa geração, certo? Não esse pessoal que está aí na mídia e não, irmãos, pessoas que sejam prestas, você possa olhar a vida deles. Eu sou de uma época que o maior e o melhor pregador que tinha na igreja era o pastor da igreja. Não porque ele era o pastor da igreja, mas porque nós olhávamos os passos dele, nós olhávamos a família dele, nós olhávamos o comportamento dele. E isso fazia toda a diferença. Hoje, quem são os exemplos? Aqueles que estão bombando no TikTok, no Instagram, aqueles que estão bombando nas mídias sociais. Irmãos, eu estou nas mídias sociais, mas eu olho para o meu pastor, um homem de Deus, um homem que eu busco imitá-lo, ok? E para nós irmos encerrando, o nosso subtópico 3 é assim: sensibilidade sob liderança. As escrituras vão evidenciar a profunda sensibilidade espiritual da mulher, de tal maneira que elas supriam o ministério de Jesus enquanto ele era ainda vivo, mas também elas foram as primeiras a crer na ressurreição. Tá? Então, é de um valor inestimável nós olharmos para o potencial da liderança feminina.
Só que nós precisamos compreender também que o Senhor estipulou cada um no seu papel. E isso, irmãos, não pode sair, certo, dos princípios bíblicos. Nós temos homens, mulheres que são pregadores, nós temos grandes pregadoras da palavra, expositoras do evangelho, mulheres que têm autoridade, mas nós precisamos compreender que esta liderança, certo, é de grande valor, é um grande potencial e é reconhecido, né? E floresce sobre uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Quando nós vamos para os princípios bíblicos, a mulher, ela tanto lidera quanto ela cuida. Ela é tanto liderada quanto ela é cuidadora também. Então nós não podemos cair nesta guerra dos sexos que nós temos visto por aí. Pode isso, não pode aquilo. Não, a mulher pode tudo, desde que ela esteja respaldada pelos princípios bíblicos. Quando nós, irmãos, encerrando essa lição, quando nós olhamos para o exemplo de Ruth e Noemi, e nós vemos o amor das duas, nós compreendemos que este relacionamento de Ruth e Noemi deve representar o nosso relacionamento para com Deus, para com a igreja e para com os propósitos do Senhor. Tá bom? Irmãos, Deus te abençoe e eu te espero semana que vem na nossa próxima lição. Deus te abençoe em o nome de Jesus.